A gente está aqui então com o professor de Direito Penal e advogado criminalista Guilherme Silva Araújo. Obrigado pela tua participação mais uma vez aqui, atendendo o nosso pedido, né, no Jornal do Continente. Obrigado. Doutor Guilherme, diz uma coisa, me parece um pouco, e aí é uma opinião nossa, né, de que se está atacando, acho que a consequência e tal, mas não a raiz do problema. Quer dizer, mais uma vez tenta-se fazer um paliativo de abrir novas vagas. Para você o problema está mais embaixo, é isso? Alexandre, primeiramente, obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui, sempre um prazer. Então, eu entendo que é mais do mesmo. Esse decreto, ele é mais do mesmo, na realidade ele repete uma prática que já foi realizada em 2015, 2013 pelo governo do estado, numa desesperada tentativa de aumentar as vagas do sistema prisional catarinense para colocar essas pessoas que vêm sendo reiteradamente presas. Como tu bem já inicias a nossa conversa, é preocupar somente com o efeito, né, de um grande problema e sem dar-se atenção para de onde está vindo esse grande problema, que é a criminalidade, que é a delinquência, ou seja, pessoas, em sua maioria moradores da periferia, cometendo crimes de ordem econômica, tráfico, roubo e furto, ou seja, crimes onde a pessoa vai buscar dinheiro da forma errada, é lógico, e o que está se fazendo também na parte de trás, para que essas pessoas não delinquam, para que o Estado não tenha esse problema, né? Certo. Então, eu inicio a nossa conversa concordando contigo 100%, dizendo isso é uma medida paliativa, uma medida que atende a uma expectativa emergencial, que é colocar pessoas que estão necessariamente ser segregadas, mas sem fazer algo mais profundo, algo mais... O que se poderia ter feito antes, então, para não chegar a esse ponto de ter que decretar um estado de emergência? O primeiro ponto são questões de política pública. A gente entra numa discussão muito abrangente, que é dar política pública, saneamento, educação, cultura, esporte. Eu costumo dizer que o Estado só chega na pessoa hipossuficiente quando ela delinque, quando ela comete o crime. Ela nasce, o Estado deixa ela à mercê de uma série de vulnerabilidades até os 18, 20 anos. Quando ela vem e comete seu primeiro crime, o Estado vem e fala, agora é comigo, você vai para o sistema prisional. Exato. Então, o primeiro passo seria conceder políticas públicas de toda a ordem que a gente tem, desde saneamento básico até educação. A gente fala muito em educação, mas não é só educação. É esporte, teatro, cultura e tudo para que o brasileiro possa... Dar oportunidade. Dar oportunidade. E outro ponto que a gente não tem como deixar de linkar com a questão da criminalidade e do sistema prisional é a nossa política de drogas. A política de drogas empregada não só em Santa Catarina, mas no Brasil, que teve uma grande modificação a partir de 2005, com a Lei 11.343, que simplesmente modificou todo o panorama de tratamento processual para o acusado dos crimes de drogas, né? Que ocasionou um aumento de 400% na nossa população carcerária. Ou seja, na contramão do mundo, enquanto países como Holanda, Portugal, alguns estados dos Estados Unidos e outros países nórdicos estavam descriminalizando o uso, o consumo de droga e a venda dos pequenos traficantes de primeira viagem, que eu destaco. Né? Da maconha a gente está falando. Drogas, não daquelas drogas mais pesadas, por exemplo. Essa é uma discussão que remete a uma outra questão, porque tem países que, por exemplo, a heroína ela é fornecida pelo Estado. A gente costuma trabalhar a maconha como uma droga mais leve, mas na realidade a cocaína, por exemplo, ela não difere nada da Ritalina ou por exemplo, de uma série de remédios que são permitidos. Então, é lógico que para iniciar uma conversa de descriminalização, a gente teria que começar com a maconha, mas a gente também não pode simplesmente parar nela e não pensar que outras drogas também geram tráfico e geram violência. Então, como na contramão do mundo, o Brasil lá em 2005, 2006, simplesmente editou uma lei que passou a tratar de forma extremamente dura os crimes de droga, sem pensar em como... Se diz mais naqueles pequenos delinquentes, por exemplo, que está lá, é o usuário de droga. Esse também daí está sendo preso também. Também. E não só. Eu digo também aquele traficante de primeira viagem, por exemplo. Quando se fala em tráfico, hoje há uma pré-concepção do magistrado, do judiciário, de simplesmente mantê-lo preso durante todo o processo. Esse é um outro destaque que eu faço, que é a quantidade de presos provisórios hoje no sistema prisional brasileiro e catarinense. 40% dos presos que estão hoje no sistema prisional, eles são provisórios. Isso, são presos que ainda aguardam julgamento, ou seja, que não têm sua culpa formada. Isso é um absurdo, porque tu tens pessoas que vão ser absolvidas e estão lá tirando vaga de uma pessoa que já condenada poderia estar presa. Então aí é uma primeira questão de gestão do judiciário.
E além disso, a coragem dos magistrados de realmente utilizar de medidas alternativas que a lei dispõe. Ou seja, nós não precisamos de modificações legislativas, de mais leis. É só cumprir o que já está lá. Cumprir. Se nós pegarmos a lei das cautelares, que é a Lei 12.403, ela veio e trouxe a previsão de que o juiz só pode decretar a prisão cautelar, uma prisão preventiva, ou seja, durante o processo, quando aquele sujeito não tiver jeito, quando ele for conhecidamente perigoso, ou se ele esteja coagindo testemunhas, porque ele ainda é inocente em tese, então ele só vai ser preso, recolhido, ou só deveria ser recolhido preso, quando da sentença transitada em julgado. Então são vários aspectos. Questão da lei política de drogas. É necessário urgentemente a gente conversar sobre drogas e passar a entender de uma forma não de direito penal, mas de política pública, política de saúde pública. Que a maior parte das pessoas que estão hoje lá no sistema carcerário, eles provêm desse tipo de crime, principalmente. Isso, são basicamente 3 crimes: tráfico de drogas, furto e roubo. Esse é a nossa massa do sistema prisional. Uma parcela muito pequena são homicídios e crimes sexuais, que são sujeitos de maior periculosidade, assim dizendo. Mas, via de regra, 40% são tráfico e os outros 40% roubo e furto, sobrando 20% ali crimes de outra ordem. Então, o que o Estado poderia fazer daqui para frente, na verdade, para tentar minimizar esse problema hoje, é não só construir novas vagas, mas sim cumprir a lei que já determina várias, digamos, penas alternativas. Lógico. Até porque nós temos, Alexandre, hoje um déficit de 5 mil vagas no Estado. Então, essas 1.400 vagas que estão sendo que pretensamente vão ser criadas a partir desse decreto, elas não vão cobrir 1/3. E nesse período, outras pessoas vão ser presas. Exatamente. Se nós não tivermos uma modificação de cultura, isso é cultural. O nosso juiz, o nosso magistrado, principalmente o Poder Judiciário, porque essa é uma discussão que se joga para o Executivo. O Executivo que resolva, crie vagas, crie presídios. Mas o Judiciário está encarcerando essas pessoas. São os juízes que têm que assumir também a responsabilidade e perceber que na lei eles têm outras alternativas para resolver questões prisionais, né? Você tem ali várias alternativas, a própria tornozeleira eletrônica, que é uma alternativa cara, que está à disposição do Estado e não é utilizada. Eu que milito na área criminal, nós vemos a dificuldade de conseguir fazer com que o magistrado entenda que o seu cliente, réu primário muitas vezes, preso vendendo 50 gramas de maconha ou 10 gramas de cocaína, algo que é reprovável, sim, não está se dizendo aqui que ele está fazendo certo, mas talvez você jogando ele no sistema prisional, você está alimentando o crime organizado. Pior ainda. Né? Você tem um sujeito que está num período de criminalização inicial, um estágio de criminalização inicial, você simplesmente ele deposita num local onde ele tem que optar uma facção, porque se ele não optar por uma facção, ele é o inimigo, e esse cara se criminaliza. Ele vai sair de lá PhD em crime. Com certeza. Né? Essa é um ditado que o brasileiro já está cansado de saber. A faculdade, o presídio hoje ele é uma faculdade do crime. Exatamente. E nós continuamos depositando lá pessoas, na maioria jovens, pobres, sem grandes perspectivas. Então você pega uma pessoa que já não tem perspectiva, já delinquiu por aquela ausência de políticas públicas que nós falamos. Sim. O cara já não tem muita perspectiva, vai para o crime. Ele comete o primeiro crime, o Estado, em vez de acolher essa pessoa e tentar de alguma forma colocar numa oficina de trabalho, tentar ver o porquê que ele não estudou. Tentar resgatar é difícil, a gente sabe que é difícil, é lógico, não é uma fórmula mágica. Claro. Mas nós não podemos ficar sobrevivendo de medidas politiqueiras e paliativas. É necessário hoje criação de vagas? Sim, não vamos ser hipócritas e dizer vamos abrir as prisões. Não, mas nós temos que pensar também, o secretário de Segurança Pública, o secretário de Administração Prisional tem que pensar junto com a Secretaria de Assistência Social, de Educação, formas para que daqui 10 anos nós não estejamos discutindo de novo a criação de mais 1.400 vagas, como nós já tivemos, como eu disse, em 2013 e 2015, já se passaram 5 anos. Poderia-se ter feito já bastante coisa para evitar essa inclusão de pessoas, e nós não fizemos nada e ainda estamos discutindo. A mensagem principal para o governo do Estado, principalmente para a Secretaria de Estado da Segurança Pública, é justamente, então, trabalhar paralelamente a essa aquisição de novas vagas, mas também essas políticas públicas que não tem jeito, tem que ser olhadas com mais carinho. Lógico, o professor Alceu, que é o atual secretário de Segurança, inclusive foi meu professor, é uma pessoa que tem grande capacidade de saber teórico e não é um mero burocrata, ele é mestre e doutor em criminologia, ele entende esses problemas e sei que deve estar tentando, dentro do possível e das limitações burocráticas e estruturais que tem, trabalhar paralelamente. Já foi perceptível que ele está investindo mais em um trabalho preventivo, de inteligência das polícias, e não só de ostensividade. Então, eu acho que o caminho é paralelo, é trabalhar aqui onde está estourando o grande problema, que é a violência que nós estamos enfrentando,
que é a superpopulação carcerária, mas também dar um passo atrás e ver onde é que a gente errou e começar a discutir. Claro que a questão de droga é uma questão da União, não é estadual, porque quem legislou isso foi a União. É uma discussão mais complexa. Mais mesmo, complexa, mas principalmente essa questão do judiciário assumir essa responsabilidade, eu acho que a gente já conseguiria diminuir pelo menos o ingresso, né? E aí tendo um ingresso menor e uma vazão maior, a gente começa a equilibrar, né? Os Estados Unidos, por exemplo, hoje já está entrando menos pessoas no sistema prisional do que saindo, né? No Brasil hoje a gente é o único que cresce. Entra mais e sai menos, tem alguma coisa errada. Doutor Guilherme Araújo, que é professor de Direito Penal e também advogado criminalista, agradeço mais uma vez pelos esclarecimentos, né? Por trazer essa luz aqui para a gente também. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Ótima noite para você.